Olá, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Peguem um livro didático de vocês e abram na página 22, tá certo? Lá na página 22 tem um texto, né, que fala aí sobre Justiniano, Constantinopla, né, e as pessoas que iam até essa cidade, tá? Vamos ler o texto rapidinho, tá certo? Pega um livro didático, página 22. Primeira atividade, né? Só correção hoje. Visto que o imperador Justiniano mantém aqui em Constantinopla a sua resistência, resulta da grandeza do império que uma multidão de homens das mais variadas condições chega à cidade. Vindos de todas as partes do mundo, cada um deles é levado a vir ou por alguma necessidade de negócios, ou por qualquer esperança, ou por acaso. E muitos, na verdade, vêm por os seus negócios não se encontrarem em feliz situação na terra natal, a fim de fazerem uma petição ao imperador. E todos estes passam a residir na cidade por qualquer obrigação urgente, eminente ou ameaçadora. A juntar as outras dificuldades, estas pessoas têm também necessidade de alojamento, sendo incapazes de pagar aluguel de qualquer residência aqui. Esta dificuldade foi-lhes totalmente resolvida pelo imperador Justiniano e pela imperatriz Teodora, muito perto do mar, num local chamado Estádio, porque em tempos antigos, suponho-se, destinava a jogos de qualquer espécie. Construíram uma muito grande hospedaria destinada a servir de alojamento temporário àqueles que assim se encontrassem embaraçados, ou seja, confusos. Então, o autor, né, o Procópio de Cesareia, fala aí, né, da quantidade de pessoas que iam até Constantinopla. Tá? Então, tem a primeira questão. A que pessoas se refere a expressão multidão de homens, que conforme o texto chegava a Constantinopla? Ele está se referindo às inúmeras pessoas, né, que iam até Constantinopla, tá certo? Sendo que essas pessoas, como eu posso dizer, tinham diversos interesses, né? Diversos interesses em Constantinopla. Tá? Então, eles buscavam comércio, buscavam novas oportunidades, tá? E tinha pessoas que chegavam lá pelo acaso, tá bom? Então, multidão de homens, né? Inúmeras pessoas iam até a cidade porque queriam comercializar, porque queriam novas oportunidades e chegavam por acaso, tá certo? Letra B. É possível afirmar que o imperador Justiniano incentivava a atividade comercial? Sim, né? Não só ele, como também a imperatriz Teodora, tá certo? Um exemplo disso, né, uma justificativa disso, é o alojamento que ele fez para receber as pessoas, né, os comerciantes ou outras pessoas que chegavam à cidade. Tá? Então, ele incentivava, né, muito esse comércio, certo? Vamos aí para a página 23, tá bom? E aí na página 23, vocês vão lá para o material de apoio, tá certo? Lá no material de apoio, né, tem um mapazinho. Deixa eu olhar, tem lá material de apoio, história, né? Página 1. Tem lá a difusão da produção artística bizantina, tem um mapa lá e várias obras, vários mosaicos, né? E obras, né, do Império Bizantino ou que ele influenciou. Aí diz o seguinte, letra A, que locais apontados no mapa apresentam influência artística bizantina? A gente vai lá no mapa, tá? Aí Moscou, tá? Veneza, Florença, tá certo? Saint-Denis, tá? Então são várias as cidades que apontam, né, para a influência bizantina nelas. Em várias imagens está retratado um tipo de arte denominada mosaico. Você vai pesquisar informações, né? Vai dizer lá que mosaico é uma técnica de criação de figuras
figuras ou motivos decorativos com pequenos pedaços de cerâmica. Então, eles pegam pequenos pedaços de cerâmica e vão colando, né? Fazendo seus mosaicos. Tá? O mosaico é tido como a arte mais característica do Império Bizantino. Os desenhos são produzidos por meio de agrupamento de pequenos pedaços de vidro ou pedras coloridas. Os mosaicos bizantinos representam figuras humanas e religiosas, distorcidas e alongadas, exprimindo piedade e majestade. Então, aí algumas informações. Mas se vocês pesquisaram, vocês deixam, né, na resposta de vocês. Letra C. Que temas são representados nos mosaicos? Né? Temas religiosos, temas políticos, lembra, né, das imagens de Jesus, né, de Maria, e político, imagem do imperador, da imperatriz, tá certo? Então, sempre temas religiosos e políticos, certo? E aí vamos para a página 24. E lá na página 24 vai ter um texto antes, não é? Vamos ler o texto, tá certo? Lá no comecinho, interpretando documentos. É nosso desejo que todos os povos que são governados pela administração de nossa clemência pratiquem essa religião, que o divino Pedro, o apóstolo, transmitiu aos romanos. Acreditamos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob a aparência da mesma majestade da Santa Trindade. Ordenamos que essas pessoas que seguem essa lei adotem o nome de cristãos católicos. O restante, porém, que julgamos ser dementes e insanos, terá de sustentar a infâmia dos dogmas hereges. Esses locais de encontro não deverão receber o nome de igrejas e eles serão, primeiramente, atingidos pela vingança divina. E, em segundo lugar, pela retaliação de nossa propriedade, iniciativa que executaremos de acordo com o julgamento divino. Um texto aí que fala sobre algumas normas, né, da igreja cristã católica. Qual era o principal desejo da administração bizantina? O que é que eles desejavam? Né? Que os seus governados, que as pessoas que eles iriam governar, fossem cristãos. Certo? Então eles queriam isso, que as pessoas que eles fossem governar fossem cristãos. B. Como eram considerados os indivíduos que não seguiam desejos do governante? Eram considerados hereges. O que são hereges? São pessoas que não acreditam, né, nos dogmas católicos, eles falam coisas que vão contra a igreja, né, a igreja cristã, tá certo? Eles não acreditam, eles fundam outras igrejas, né, esses são os hereges. Né? De que forma os governos agiriam contra eles? Em retaliação, né? Eles fariam retaliações, né? E isso tudo, né? Eles iam tipo perseguir essas pessoas, prender essas pessoas. Por quê? Porque eles achavam que isso era a vingança divina, ok? Seria essa a resposta. Já na página 26, né, lá na hora do estudo, tá? Para a gente fechar a aula de hoje, tá certo? Tem a questão 1. Eu coloquei até o texto. Em uma tarde de verão de 1054, quando a missa estava prestes a começar da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, o cardeal Humberto sacou uma bula papal de excomunhão, pronunciou as palavras, que Deus veja e julgue, e pôs o documento sobre o altar. E aí tem no livro de vocês, né, abaixo do texto. De acordo com a descrição da ação do cardeal Humberto, que estava a serviço papal, o patriarca bizantino era visto pelo Papa de Roma como hierarquicamente inferior. Qual ação do cardeal Humberto comprava essa visão? Lembrando, na Igreja Católica do Ocidente, de Roma, a maior autoridade da Igreja era o Papa, certo? Na Igreja Bizantina era, claro, o imperador, certo? Mas abaixo do imperador era o patriarca, que o patriarca era como se fosse o Papa, tá? Da Igreja Romana, né? Da Igreja Católica Romana, certo? Então, qual ação do cardeal Humberto comprovava a inferioridade, né,
do patriarca em relação ao Papa, tá? A excomunhão do patriarca, ou seja, o Papa excomungou, né, o patriarca. E disso resultou o quê? O cisma, né, religioso. O cisma do Oriente, o cisma religioso, de 1054, que separou as duas, aliás, que criou a igreja cristã ortodoxa grega, né, separando assim a igreja bizantina da igreja católica. Ok? E aí, questão 2, né? A cidade de Constantinopla tem sua origem relacionada ao quê? Né? Aí aqui tem as alternativas, vejam aí. A queda do Império Romano do Ocidente. Então, a cidade de Constantinopla tem sua origem relacionada à queda do Império do Romano do Ocidente. B, a invasão dos bárbaros. C, a divisão do Império Romano entre os filhos de Teodoro. D, a construção de uma nova série, conforme proposta de Constantino. Letra D, né? Foi o Constantino ali, disse, não, vamos construir uma nova série. Né? E aí aproveitaram, como eu já falei para vocês, Bizâncio, né, que já era uma antiga cidade, uma antiga colônia grega, né, muito antiga e importante, né, na época da expansão grega, mas aí o Constantino aproveita e funda Constantinopla, né, que vai ser a capital do Império Bizantino um pouquinho mais na frente. Questão 3, né, tem um texto, deixei aqui o texto, né, ao perguntar a um padeiro o preço do pão, ouviu como resposta que o pai é maior do que o filho. Quando indagou se estava pronto seu banho, responderam que o filho vem do nada. Aí, abaixo do texto, no livro, acompanhe. Esse texto aponta uma característica importante do Império Bizantino, que trazia as questões religiosas para a vida cotidiana. Essa característica era o quê? O cristianismo, as discussões teológicas, as diferenças religiosas que provocavam frequentes revoltas civis, o intenso comércio de ícones religiosos. Não, aqui ele está falando basicamente das discussões teológicas. Né? Olha só o que ele diz, o pai é maior do que o filho, depois o filho provém do nada. Ou seja, discussões teológicas, discussões religiosas. Ok? Tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Amanhã a gente continua com as correções. Tá certo? Amanhã a gente vai corrigir o livro de atividades, no capítulo 10, né, do Império Bizantino. Então, já fica aí como atividade para a correção na aula de amanhã, certo? Então, vocês fiquem bem, tenham uma ótima tarde e até mais.